Pessoal, tudo bem? Então vamos lá, nono ano. Vamos pegar aí o capítulo 4 agora, que vai falar sobre a primeira e segunda revoluções industriais, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essa parte histórica para a gente entender como que as economias, né? Vocês vão falar, poxa, professor, isso é matéria de história, ok. Lá em história vocês vão poder ver isso também, mas de uma forma mais pelos fatos aonde ocorreram, né? E como se sucedeu. Mas aqui na geografia a gente trabalha essa questão falando como que isso impactou as economias, né? Então, assim, no capítulo agora a gente vai falar sobre as revoluções, né? O que foram esses eventos e onde aconteceu, né? Para poder nos próximos capítulos a gente vai compreender como que se dá essa distribuição, né, de países desenvolvidos por meio desse avanço na área da indústria, né, como eles conseguiram melhorar a economia deles apostando na questão industrial. Então vamos lá. A primeira revolução industrial ela aconteceu na Inglaterra, né, esse surgimento da indústria. Vamos lembrar que antes da indústria surgir, antes de se pensar em produção em larga escala, tudo era feito de modo artesanal, né? Era um trabalho de manufaturas, ferramentas e máquinas arcaicas, os artesãos que produziam uma peça de cada vez. Vamos lembrar que o artesão ele era o responsável também por conseguir a matéria-prima do teu produto. Então é tudo assim muito mais demorado, né? De forma a produção não conseguia atender em larga escala toda a população. Então quando veio a primeira revolução industrial, né? Que ela teve início lá em meados do século XVIII, né, na Inglaterra, esse sistema ficou conhecido como maquinofatura, né? Então o que significa isso? Foram o surgimento de máquinas, né? Que aceleraram a produção e a organização dentro de um espaço, né, de uma empresa, colocando trabalhadores, operários em determinados setores, né, para poder dar velocidade à produção daquele determinado produto. Tá? As máquinas que surgiram com a Revolução Industrial foram máquinas que a gente olhando hoje assim super ultrapassadas, mas que na época faziam toda uma diferença, né? Máquinas a vapor, né? Movidas a carvão, que era a principal fonte de energia naquele momento ali. A gente não tinha energia elétrica, né? Para mover essas máquinas. Eram máquinas bem, digamos assim, ultrapassadas. O que fortaleceu essa questão da Revolução Industrial? Foi tudo a parte também do êxodo rural, né? O êxodo rural foi uma concentração, né? A saída de pessoas do campo para as cidades, né? Esse processo de urbanização já começou aí a acelerar e a gente tem a oferta de mão de obra para trabalhar nessas indústrias, né? Os grandes fazendeiros tinham um acúmulo de capital muito grande, eles meio que assim não sabiam mais em que investir e eles começaram a investir na indústria, né, para beneficiar toda a produção que eles tinham, né? Aqui tem até uma cena do filme do Charlie Chaplin, em tempos modernos, mas que mostra para gente as engrenagens, né, de uma fábrica como era mais ou menos naquela época. Aqui é uma imagem de uma máquina a vapor, né, que a gente acaba vendo aí a complexidade dela toda por cilindros, né? Você tem que ferver uma água, essa água pressurizada, fervida, o vapor dela move essas engrenagens e assim a gente vai tendo as primeiras máquinas aí, ó, de indústrias, né? Máquinas essas que funcionavam na base do vapor. A questão aí do êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade, né? E esse inchaço da população nas cidades é que proporcionou esse excedente aí de mão de obra. Muito bem. A primeira revolução industrial foi basicamente isso, né? Estou fazendo um resumo para vocês. E a segunda revolução industrial ela surge na segunda metade do século XIX, tá?
O que foi a segunda revolução industrial? Foi o aperfeiçoamento dessas máquinas, né? A tecnologia sendo mais avançada, ganha-se mais velocidade na questão da produção, né? Você tem a divisão, a setorização dessas fábricas. Nós temos aí as fábricas produzindo insumos para outras fábricas, né? Essa divisão. Países saíram na frente nessa questão da segunda revolução industrial, que foi os Estados Unidos, a Alemanha, a França e o Japão. E todas essas mudanças, né, acabaram acontecendo nos campos energético e tecnológico. Ou seja, foi a substituição dessas máquinas movidas a vapor, né, a carvão, e que consequentemente produziam vapor para mover essas máquinas, a engrenagem delas, e a gente tem aí uma aceleração na questão da produtividade, né? A produção em série. Você olha aí uma fábrica, né, uma montadora de automóveis produzindo centenas de automóveis diariamente. E a gente vê toda essa questão da produção fabril sendo cada vez mais acelerada. E então, pessoal, olha só, eu sugiro que vocês deem uma lida, tá? Na página 104 tem um texto falando justamente desse filme, do Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Então deem uma lida lá, tem uma introdução muito bacana, que dá para fornecer mais informações para vocês, e fazer o exercício da página 105, 106 e 107. Vamos aí sempre atualizando, tá? Vamos fazendo cada semana aí os capítulos. Na nossa próxima videoaula eu vou colocar o gabarito para vocês desses exercícios, tá bom? A gente vai fazer ele junto. Bons estudos e até a próxima!